Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então agora é hora de sentarmos à mesa, né? E recebermos o manjar celestial, a palavra que está lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. E esta é a quarta mensagem sobre o tema: é através das obras que se mostra a fé. Deus ainda continua falando conosco sobre isto. Acharam? Encontraram todos? Então o Espírito Santo usa Tiago e ele fala com a igreja e diz: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ainda mais profundo ao nosso coração nessa noite. Oremos ao Se a nosso palavra do meu Deus estiver em mim, e se eu estiver na palavra do meu Deus, pedirei o que quiser e Ele me dará, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair, está sempre em oração, está sempre atento ao chamado de Deus, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão e não deixa cair, mas retém no coração as palavras que são vida e nos trazem a perfeição, pois Deus ama todo aquele que ouve a sua voz e vive em retidão. Seu prazer é abençoar todo aquele que obedece e que atende sempre ao chamado de Deus. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E o Senhor só pode abençoar aquele que obedece, aquele que atende o teu mandar, aquele que toma atitudes de fé, aquele que age impulsionado por um sentimento de confiança absoluta no Senhor, um sentimento de certeza de que a tua palavra não volta vazia, de que as tuas promessas têm que se cumprir, mas elas têm que se cumprir na vida daquele que crê, não na vida daquele que apenas ouve e fica só por ouvir, não na vida daquele que simplesmente vem, assiste um culto de igreja quando vem e depois vai embora.
não na vida daquele que a palavra penetra na mente, desce para o coração, opera mudanças profundas na vida, e a palavra passa a ser a mola propulsora de atitudes de confiança absoluta em Deus. Ah, Senhor Deus, e como o Senhor tem falado conosco nesses últimos dias. Certamente que o Senhor está exigindo de cada um de nós uma mudança de postura, uma mudança de comportamento. O Senhor está exigindo que nós vivamos uma fé de atitudes, de obras, e não apenas uma fé de palavras, não apenas uma fé da boca para fora, para que o Senhor possa operar coisas grandes em nosso favor, para que o Senhor possa derramar os teus prodígios, os teus sinais, e para que o teu nome seja glorificado através de nós. Então fala-nos nessa noite, Senhor Deus, fala à tua igreja, fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos, aos teus pequeninos. Usa-me como teu pastor, dá-me a inspiração, a unção necessária para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra da maneira que o Senhor quer que ela seja explanada, com verdade. Por amor do nome de Jesus eu te peço, por amor do nome do Senhor, e todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o que Deus tem mostrado à igreja nesses últimos cultos é que a fé, se não vier acompanhada de atitudes, não é a fé cristã, não é a fé dos eleitos, não é a fé dos seus filhos, não é a fé como dom do Espírito Santo. Por isso que nós temos que entender, se nós não tomarmos iniciativa, se nós não agirmos mediante a fé, mediante a confiança em Deus, nós jamais iremos ver Deus se manifestar em favor de nossas vidas. Por isso que nesses últimos cultos, Deus tem mostrado, através dos exemplos da Bíblia, que todas as pessoas, todos os personagens bíblicos que viram Deus se manifestar de uma forma extraordinária em favor da vida deles, foram exatamente aqueles homens e mulheres que agiram, que tomaram iniciativa. Nós já vimos aqui Abraão tomou várias atitudes de fé. Nós vimos Raabe, a prostituta, que acolheu em paz os espias. Nós vimos o exemplo de Josué, tomou atitude de fé. O cego de Jericó tomou atitude de fé. Paulo disse aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. O que ele está dizendo? Sem atitudes é impossível agradar a Deus. Olha, nada agrada mais a Deus do que ver um filho seu agindo, indo à luta, tomando atitudes de coragem, atitudes intrépidas, mostrando que realmente confia em Deus, mostrando que realmente a fé que ele diz ter em Deus não é uma fé da boca para fora, não é uma fé apenas de palavra, mas as suas atitudes provam a sua fé. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo disso. Este homem, Paulo, olha, desde que ele se converteu, esse homem não teve descanso nem um dia da sua vida, sempre viajando, sempre enfrentando dificuldades, sempre passando por toda a sorte de perigos, por muitas tribulações, e tudo isso para quê? Para anunciar o evangelho da graça de Deus. Quer dizer, se ele acreditava que aquele evangelho que o Cristo ressuscitado lhe revelou era a plenitude da verdade de Deus, e que Deus o havia chamado para anunciar esse evangelho, ele não podia agir de outra maneira. Porque se ele tivesse agido de outra forma, ele estaria dando prova da mais completa incredulidade. Paulo foi apedrejado, Paulo foi espancado,
passou fome, passou frio, mas esse homem nunca desanimou, nunca reclamou da vida. Você não vê esse homem em nenhum momento murmurando contra Deus. Pelo contrário, mesmo no meio dessas tribulações todas, ele ainda encontrava ânimo para exortar os discípulos a serem fortes, a serem corajosos, a serem intrépidos, a serem fiéis a Deus. Deixa eu mostrar isso para você. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos capítulo 14, versículo 22. Então diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Você vê, irmãos, as adversidades da vida, todos os obstáculos que Paulo enfrentou pela frente, olha, nada disso conseguiu derrotar Paulo. Em nenhum momento a fé desse homem aqui fraquejou. Em nenhum momento as dificuldades tiraram o seu otimismo, roubaram a sua alegria de servir a Deus. Em nenhum momento. Olha que o cara apanhou, foi apedrejado, dado como morto. Imaginem, o cara ficar lá inerte. Como é que foi esse apedrejamento? Imagine passar fome, passar frio, expor a sua vida ao perigo. Você sabe o que é que ele disse? Abre em Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículo 18. Olha o que esse homem escrevia para a igreja. Ele dizia assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, diante dessas verdades, qual é a conclusão que nós chegamos? Que nós temos que lutar. Por favor, não fuja das lutas, não tema as dificuldades que vão surgir ao longo do teu caminho, porque sem lutas não há vitória. Diga, sem lutas não há vitória. Tem que haver luta, tem que haver esforço, tem que haver sacrifício. A fé nos leva a tudo isso. Eu lembro que uma certa ocasião eu fiquei desempregado lá no Rio de Janeiro. Eu estava dando os meus primeiros passos na fé. Aí, um dia eu comprei o jornal e fui atender um anúncio que era dentro da minha profissão. Naquela época eu era auxiliar de PCP, Planejamento e Controle de Produção. Aí eu fui. Quando eu cheguei no centro do Rio de Janeiro, era uma agência de emprego. Aí lá eles encaminham, né? Aí o cara me deu a carta, disse: ó, o senhor vai lá na Avenida Brasil, número tal. Aí eu peguei o ônibus que passava pela Avenida Brasil, o central do Brasil, Itaguaí. Só que eu não fazia a mínima ideia de onde aquele número ficava. Olha, foi quase 1 hora de ônibus na estrada, muito longe. Quando chegamos lá perto, o motorista disse: ó, é aqui, o número tal é aqui, só vai descer aqui. Quando eu desci, estava lá em frente, Fermasa. Aí eu desci, cheguei na porta, olhei para o segurança, ele olhou para mim. Eu digo: eu vim aqui atender essa vaga de emprego, mas não vai dar para mim não, está muito longe. Muito obrigado, tá? Aí ali mesmo, fiquei na porta esperando o ônibus voltar, e peguei o mesmo ônibus e voltei embora, fui embora. Não quis. Fiquei 1 ano parado, 1 ano desempregado, depois desse emprego. Eu tinha acabado de sair do emprego, esse foi o primeiro emprego que tinha surgido. 1 ano depois, eu vou atender um outro chamado no jornal, numa outra agência de emprego. Adivinha qual era a vaga? A mesma. No mesmo lugar. Sabe? Eu digo: puxa vida. Aí eu fui lá e decidi pegar.
Eu digo, não. Alguém já tinha falado comigo, alguém já tinha me orientado, um rapaz que era muito meu amigo, ele tinha dito, mas Carlinho, você devia ter pego, a Bíblia diz, ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Você devia ter agido pela fé, você devia ter se esforçado. Aí eu, já com isso na minha cabeça, né, eu digo, não é possível, no mesmo lugar, na mesma empresa, digo, pois agora eu vou. Aí assumi o emprego, fiz os testes, fiz as entrevistas, fui contratado e trabalhei 3 anos nessa empresa. Agora, paz, meus senhores. Foi justamente nessa empresa que 1 ano atrás eu tinha recusado, 1 ano depois eu aceitei, que eu encontrei colegas que numa determinada hora me falaram da Nuclebras, me incentivaram a ir fazer a prova lá na Nuclebras, e foi através deles que Deus fez uma grande obra na minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu alcancei uma grande bênção na minha vida profissional. Agora, até isso acontecer, olha, trabalhei 3 anos. Para você ter uma ideia, eu já disse isso aqui em outras ocasiões. Para eu chegar às 7h30 da manhã, era a hora. 7h30 não, era 7h35. O limite de bater o cartão de ponto. Eu tinha que acordar todos os dias, 4 horas da manhã. Isso era cronometrado, não podia atrasar 10 minutos. Porque se atrasasse 10 minutos ia dar problemas. Eu acordava 4 horas da manhã, eu morava no bairro de Maria das Graças, eu descia quase 1 quilômetro a pé, chegava na Avenida Suburbana, aí pegava um ônibus até Cascadura, descia no centro de Cascadura, pegava outro ônibus até a Avenida Brasil, descia na Avenida Brasil, ficava esperando o Central do Brasil e Itaguaí, que quase sempre vinha lotado. Quantas vezes eu fui pendurado na porta assim, ó, e com a marmita embaixo do braço. E algumas vezes, nessa lata de sardinha, quando consegui entrar segurando ali, uma vez quando eu olhei, de que é isso? O feijão. Verdade. Mas eu passei 3 anos. Era difícil? Era difícil. Salário pequeno. Eu nunca cheguei atrasado. Eu sempre cumpri o meu horário. Mas olha, foi a partir dali que uma grande porta se abriu para mim na minha vida profissional. Agora observe, para até Deus abrir essa porta, eu primeiro tive que agir, eu tive que tomar uma atitude de enfrentar as dificuldades. Era difícil? Era difícil. Era muito melhor se eu tivesse arranjado um emprego que eu precisasse acordar às 6h30 da manhã, pegasse às 8, perto de casa. Não dessa maneira, dessa forma. Mas eu fiz isso crendo piamente que uma hora Deus ia me conceder algo melhor. Aquilo estava na minha cabeça: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Então o problema é que hoje às vezes você vê, tem muitos filhos de Deus que estão aí desempregados, cheios de necessidades, e ainda faz exigências. Só quer o emprego se for dessa forma, se for daquela outra eu não quero, só quero se for ali, se não for acolá eu não quero. Irmãos, às vezes a porta que Deus abre não é nas condições que nós gostaríamos que fosse, mas é a porta que Deus abriu. Às vezes a porta que Deus abriu vai exigir um esforço, vai exigir uma luta muito grande. Olha, mas se nós agirmos mediante a fé, se nós formos fiéis no pouco, no final virá a recompensa de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Veja o que Jesus falou. Eu já citei, mas eu quero que você marque na tua Bíblia, Mateus capítulo 25. Mateus 25. Capítulo 25. Versículo 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quer dizer, olha, nesse exemplo que eu citei, eu fui fiel no pouco. Era aquilo que Deus estava me dando? Era aquela porta que Deus estava abrindo? Era.
Então eu digo amém, eu vou trabalhar, eu vou ser o melhor funcionário, eu nunca vou chegar atrasado, eu nunca faltei os meus cultos, nunca. E eu não tinha o conhecimento do Evangelho da Graça que eu tenho hoje. Eu sempre dei os meus dízimos, eu sempre fui generoso para com Deus, com as minhas ofertas, mas eu esperei confiantemente em Deus. Então, se você não estiver disposto a fazer esforço, muito esforço, é quase impossível você vencer na vida vendo Deus agir em favor dos teus projetos. É quase que impossível. Agora, se você estiver disposto a tirar a pedra do caminho, lembra a historinha que eu contei domingo? Do rei que colocou a pedra no caminho? Ninguém quis tirar a pedra do caminho, todo mundo desviou. Só um foi lá e tirou a pedra, e aí teve uma grande recompensa do rei. Se você estiver disposto a tirar a pedra do caminho, disposto a fazer a tua parte, olha, com absoluta certeza, Deus vai agir em favor da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vai agir, irmão. Agora, se você desvia, não, vai ser difícil. Se eu tivesse pego o emprego um ano antes, eu não teria passado um ano desempregado. Imagina um ano desempregado, penei as pampas, sofri, gemi. Mas por quê? Porque eu não quis me esforçar. Eu queria a coisa mole, eu queria a coisa à minha maneira, nas condições que eu achava que Deus deveria fazer. Mas nem sempre é como a gente quer, é como Deus quer. Diga graças a Deus. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Josué foi o homem que assumiu o lugar de Moisés depois que Moisés morreu. Ele era o auxiliar de Moisés. E Deus diz para ele assim: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Na verdade, Deus estava dizendo, quando ele diz não tema, não te espante, tenha bom ânimo, seja otimista. Olha, veja sempre as coisas pelo lado positivo. Isso é muito importante. As pessoas têm a mania de ver as coisas sempre pelo lado negativo. Sempre pelo lado negativo. Diz que o professor chegou numa sala de aula e disse: vamos fazer uma redação. Prova de redação. Quero ver como é que vocês estão. Aí pegou uma folha de papel, uma cartolina branca, e no centro da cartolina tinha uma bolinha preta. Ele disse: o que é que vocês estão vendo aqui na minha mão? Ah, professor, estamos vendo uma cartolina, uma rodinha preta no meio, uma bolinha preta. Então faça uma redação sobre isso. E depois ele foi corrigir as redações. Cada um teve uma inspiração, cada um falou daquele ponto preto que estava no círculo da cartolina branca, enorme, grande. E ele disse: puxa vida, ninguém reparou no tamanho da cartolina branca. Os olhos de vocês só tiveram condições de enxergar aquele pintinho preto, aquele círculo preto. Quer dizer, uma área enorme branca. Isso para vocês não teve importância nenhuma. Vocês só conseguiram dar atenção ao pontinho preto no círculo, no centro da cartolina. Tem gente que é assim, sabe? Às vezes tem um problema, ele só consegue enxergar o problema, ele não consegue enxergar a grandeza de Deus, que Deus é maior do que qualquer problema. Às vezes a pessoa tem um defeito, só consegue enxergar o defeito. Às vezes a pessoa tem 99% de virtudes, 1% de defeito. A pessoa só consegue olhar para aquele 1%, aquele pontinho preto no meio da cartolina branca. Então isso aqui é muito importante. Tem bom ânimo, não temas, seja otimista. Josué, procure ver as coisas pelo lado positivo. Jesus também alertou sobre isso. Em Mateus capítulo 6,
capítulo 6, versículo 22 e 23. O Senhor disse assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Olha que coisa interessante isso aqui. Jesus está mostrando aqui, entre muitas coisas, que a maneira como você vê a vida vai determinar ou a tua vitória ou a tua derrota. Depende da maneira que você vê a vida. Se você vê tudo com pessimismo, olha, você vai ser sempre uma pessoa derrotada. Se você vê tudo só com dificuldades, sabe, não tem otimismo, olha, a tua vida vai ser uma vida de derrota, vai ser uma vida de fracasso. Você lembra dos soldados de Saul tremendo diante de Golias? Deixa eu mostrar isso aqui para você. 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 24. Todos nós conhecemos a história, né? Só esse versículo 24 aqui para ilustrar rapidamente. Então diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Todos os israelitas, não foram alguns, eram todos fugiam. Ninguém conseguia olhar para Golias sem se encher de medo, sem ficar cheio de pavor. Só enxergavam o pontinho preto no meio da cartolina branca. Não enxergavam a grandeza de Deus, não se lembravam do que Deus já tinha feito na vida deles, dos prodígios que Deus havia realizado quando os tirou do Egito, durante o tempo que eles estavam percorrendo o deserto. Davi foi o único que chegou ali para levar pães e queijo para os seus irmãos, que eram soldados desse exército aqui, e viu tudo de maneira diferente. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. É isso que Jesus está dizendo aqui. Olha como foi com Davi. Versículo 26. Davi chegou lá, viu a situação. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Em outras palavras, quem é esse filho do diabo? Quem é esse incrédulo? Quem é esse ateu? Quem é esse vaso de desonra? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Olha a visão de Davi. Não olhou para o tamanho, não olhou se era gigante, se não era gigante, se tinha espada, se não tinha espada. Davi sabia que diante de Deus, aquele sujeito não era nada. Ele disse: quem esse filho do diabo pensa que é para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que ele está pensando que é na vida? Não se preocupou com mais nada. Então, é essa visão aqui que todos nós temos que ter nos momentos de adversidade da vida, nos momentos das lutas, nos momentos das dificuldades, nos momentos que se levanta o inimigo. Às vezes esse inimigo é uma doença, às vezes esse inimigo pode ser uma crise financeira, um problema com o filho, um problema no casamento. Ter essa visão aqui, ó. Veja aqui. Enquanto alguém não tomou uma atitude de fé, Deus não moveu uma palha. E era o exército de Israel. Era o exército de Israel. Não era o exército dos filisteus, era o exército do povo de Deus. Deus não moveu uma palha. Cara lá dia e noite desafiando, afrontando, humilhando todo mundo com medo. Davi chega com outra visão, com olhos bons, olhos que só enxergava a grandeza de Deus, o poder de Deus. Isso que esse cara pensa que é. Então, foi essa visão de Davi e essa atitude de fé que Davi teve, que fez com que Deus honrasse a fé de Davi e fizesse com que Davi
derrotasse o gigante filisteu. Se ele não tivesse tomado essa atitude, se ele não tivesse essa visão diferente, olha, também não ia ver Deus se mover em favor da vida dele, não. Você quer ver? Versículo 40. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olha só, ele não apenas falou, quem esse cara pensa que é? Ele está pensando o que é da vida? Porque ele podia falar tudo isso e não fazer mais nada, né? Grande coisa. Ele disse, não, eu estou falando que ele não é nada, e eu vou provar que ele não é nada. E partiu para enfrentar o cara. E se eu quero lutar com ele. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi, escuta lá, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu, vem a mim, e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Em outras palavras, olha garoto, você está pensando que eu sou algum cachorro, é? Você aí com esse cajadozinho de pastor, você está pensando que eu sou algum cão? Ainda ficou escarnecendo, ainda ficou zombando. Olha, se atreva a vir, venha para você ver. Eu vou te fazer picadinho para as aves dos céus e para as bestas feras do campo. Eu vou retalhar você em milhões de pedaços. Era isso que ele estava dizendo aqui, ó. E pelos seus deuses ainda amaldiçoou Davi. Davi, porém, disse ao filisteu, agora olha a resposta de quem crê e ao mesmo tempo age. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudos. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu vou te ferir, eu vou arrancar a tua cabeça, os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi devolveu a afronta. É mesmo? Eu é que vou acabar com você, rapaz. Você está aí com essa lança enorme, essa espada tamanho do mundo, essa armadura de aço que você acha que protege você de tudo. Pois eu vou contra você apenas em nome do Senhor dos exércitos. Eu não tenho espada, eu não tenho lança, eu não tenho armadura de aço. A única coisa que eu tenho é essa funda de pastor e 5 pedras lisas que eu peguei no riacho. Mas eu vou contra você. Olha, o Senhor hoje mesmo vai entregar a tua vida nas minhas mãos. Eu vou te ferir, eu vou arrancar a tua cabeça fora, rapaz. Que coisa, hein? Que coisa. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Olha como é a atitude de quem crê. O gigante disse, tá bom, então vamos. Topou a briga? Topei. Davi saiu correndo em direção ao cara. Não esperou ele vir, não. Disse, eu vou lá. Aqui, ó. Não lemos agora? Este se apressou e, deixando as suas fileiras, os seus soldados, correu de encontro ao filisteu. Irmãos, quando a gente crê, a gente vai para cima do problema. A gente enfrenta o inimigo, a gente enfrenta a luta, a gente enfrenta a dificuldade, a gente enfrenta a tribulação. A gente não fica parado esperando as coisas acontecerem. Você tem que agir. Isso aqui é uma atitude de fé. Versículo 49. Davi meteu a mão no alforje,
e tomou dali uma pedra, e com a funda atirou a pedra e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Ele pegou 5 pedras lisas de um ribeiro. Onde é que uma pedra lisa de ribeiro, para caber numa funda, que o pastorzinho usava para espantar algum animal que se aproximasse do rebanho, para caçar passarinho? O que uma pedra dessa ia causar num gigante daquele? Todo protegido de aço, capacete de aço, armadura de aço. Mas aí é que entra o sobrenatural de Deus. Davi pegou, jogou a pedra. Só que na hora que Davi jogou a pedra, Deus entrou em ação. Na hora que você age, Deus entra em ação. Deus deve ter imprimido uma velocidade violenta naquela pedra, como se fosse a bala de um fuzil R-15. A Bíblia diz que a pedra se encravou na testa do gigante, exatamente onde tinha um espaçozinho aqui no capacete, só aqui na fronte. A pedra foi justamente lá, se encravou. Era uma pedra lisa, se encravou como se fosse uma pedra pontiaguda, como se fosse uma bala de fuzil. Tá aqui. Aí é que entrou o sobrenatural de Deus. Eu fico imaginando Saul e os soldados assistindo, né? Caramba, esse garoto é doido. Olha, eu deixei ele ir porque ele insistiu muito, mas vai ser uma tragédia. Olha só, como é que ele vai lutar com um gigante desse, um guerreiro desse, com pedra? Uma pedrinha lisa de riacho. Mas Davi estava fazendo isso confiando em Deus, confiando que Deus ia fazer alguma coisa, que Deus ia fazer alguma coisa e agir de alguma forma sobrenatural. E Deus agiu de uma forma sobrenatural. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Olha que fé extraordinária teve esse jovem. Porque Davi era um jovem, Davi era um menino, era um adolescente. Não precisou de espada, não precisou de lança, não precisou de uma armadura de aço. Ele só precisou de quê? A sua confiança em Deus. Só isso, eu só preciso isso. Eu não preciso de espada nenhuma, eu não preciso de armadura nenhuma. Eu vou contra esse cara aí, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus Cristo, eu vou contra ele, e Deus será comigo. E Deus foi com ele. Amém? Às vezes a única arma que nós temos é uma oração. E às vezes o gigante é um câncer. E a pessoa vem à igreja, ela ora, coloca na mão de Deus, clama a Deus, e aquela oração que a maioria da sociedade lá fora não dá o mínimo valor, faz com que Deus haja e opere um milagre na vida daquela pessoa. Às vezes uma porta de emprego que não se abre, a única arma que a pessoa tem é a oração, é vir ao culto da igreja, mas ela vem, ela ora. Às vezes a pessoa quer começar um negócio, mas ela tem pouco dinheiro, o capital dela é pequeno. Mas ela diz, mas eu vou começar em nome do Senhor dos Exércitos. Deus vai agir, Deus vai fazer alguma coisa, que eu não sei o que é, mas que Deus vai fazer, Deus vai fazer. E Deus vai e faz. Mas a maioria das pessoas não toma essa atitude. Não, eu não vou fazer, porque meu capital é pequeno, vai ser uma aventura, o prejuízo é certo. Não, eu só vou se eu tiver condições. Então, se tem condições, não precisa de Deus. Se tem condições, para que Deus? Se você já tem as condições. E aí a pessoa vai e não faz.
Outra coisa, normalmente as pessoas só enxergam a derrota de Golias. Quando se fala de Davi, quando se lê esse texto que nós acabamos de ler, a gente só enxerga Davi derrotando Golias. Mas eu quero que você veja nesse texto que Davi só conseguiu derrotar Golias porque antes ele derrotou outro gigante. Pastor, para lá. Davi derrotou outro gigante? É verdade. E eu vou dizer mais. Se ele não tivesse derrotado esse outro gigante, jamais ele teria tido a capacidade de derrotar o herói dos filisteus. Qual foi o outro gigante, pastor, que ele derrotou antes de derrotar Golias? Talvez você já tenha lido tantas vezes isso aqui e não discerniu isso. Olha, o primeiro gigante que Davi enfrentou e venceu, antes de enfrentar o gigante filisteu, foi um gigante chamado Você Não Pode. Pode anotar aí. Pastor, mas isso está na Bíblia? Tá, você nunca leu o gigante Você Não Pode? Só leu Golias? Vou te mostrar. Versículo 33. Ele foi levado até o rei. Disseram, olha Saul, tem um garoto aí dizendo que luta, dizendo que topa enfrentar o gigante. Aí levaram o menino até o rei. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Você não pode lutar contra esse filisteu, você não pode. Olha o gigante, você não pode. Você é muito novo, você não tem experiência. Ele é um soldado bem trabalhado, bem treinado. A vida dele toda foi soldado. Ele é o herói dos filisteus. Então, Davi foi desencorajado pelo próprio rei Saul, que era o comandante do exército de Israel. Imagine o próprio rei desencorajando o menino. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque ao longo da vida, todos nós vamos ter que encarar de frente esse gigante do desencorajamento. Você vai ter que encarar de frente muitas vezes na tua vida e vai ter que vencê-lo. Ou você vence esse gigante aqui, ou você nunca vai ter nada na tua vida. Ou você nunca vai vencer as tuas guerras, ou você nunca vai vencer as tuas batalhas. Você não pode. Você não tem condições. Não vai fazer esse concurso. Você não tem capacidade para passar num concurso desse. Não, você não vai conseguir. Já ouviu isso? Às vezes esse gigante está dentro da nossa própria casa. Às vezes são parentes que vêm com isso. Você quer fazer alguma coisa, Deus colocou no teu coração aquilo, aí logo aparece alguém para dizer, mas não está vendo que isso não vai dar certo? Mas não está vendo que você não tem condições de fazer isso? Eu já disse aqui, essa igreja de Fortaleza existe, e nós vamos comemorar no final desse mês 11 anos de existência, porque eu confiei em Deus. Porque no dia que Deus colocou no meu coração para vir estabelecer a igreja de Fortaleza, um monte de gente se levantou contra lá em Recife. Um monte de gente não, um grupo de umas 15 pessoas. Não está vendo que ele não tem condições de fazer isso? Será que pastor Carlos não tem cabeça? Se já está difícil manter essa igreja aqui, como é que ele vai inventar de botar outra igreja lá em Fortaleza? Não tem dinheiro, não tem fiador, não tem condições, não pode, isso é uma loucura. Mas Deus tinha colocado no meu coração, eu não dei ouvidos para nada, eu dei ouvidos para Deus. Eu digo, pois eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, pois eu vou em nome de Jesus Cristo. Amém? Se eu não tivesse vencido o gigante de você não pode, você não tem condições, não teria essa igreja aqui. É por isso que eu não gosto quando pessoas chegam para mim, em qualquer circunstância, eu não posso,
não vai dar. Não, quem crê nunca diz eu não posso. Quem crê diz tudo eu posso naquele que me fortalece. Diga aí, tudo eu posso naquele que me fortalece. Agora, outra coisa importante aqui é que Davi responde ao rei Saul, mas não apenas com palavras. Ele responde ao rei com fatos concretos. Leia o versículo 34. Versículo 34 em diante. Respondeu Davi a Saul: olha, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Diante desses fatos concretos, espera lá. Se você está me dizendo que Deus já te livrou de um urso, já te livrou de um leão, e que Deus vai livrar dele, então tudo bem, vá. E que Deus seja contigo realmente, porque, em outras palavras, eu não vou. Era isso que Saul estava dizendo, porque eu mesmo estou fora. Creio muito em Deus, mas também não é assim. Já ouviu gente que diz isso? Não, eu creio, mas as coisas também não podem ser dessa maneira. Não pode ser assim. Se não pode ser assim, então tem que ser assado. Então ele era um adolescente, mas era um jovem cheio de fé e de coragem. Um rapaz acostumado a tomar atitudes ousadas. Um rapaz acostumado a vencer desafios, está aqui. Então Davi era um simples adolescente por fora. Quem olhava para Davi era um adolescente, 15 anos, 16 anos, mas por dentro, irmão, um guerreiro valente. Dentro dele era um guerreiro valente, que confiava em Deus. Mas por outro lado, Saul por fora parecia um gigante. Rei, coroa na cabeça, pose de guerreiro, pose de quem confiava em Deus, pose de valente. Mas demonstrou que por dentro não passava de um covarde. Ou não é isso que está aqui? Isso é para você ver como é que a história se repete. Como é que as aparências continuam enganando. Tem gente, irmãos, que aparenta confiar em Deus, só aparenta. Porque na hora do vamos ver, o cara sai correndo a 1000 por hora. Ele se manda, vai embora. Como eu já vi gente fazer isso. Eu já vi gente esbravejar que confiava em Deus, que acredita em Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na hora que apareceu um Golias, o cara disse: perna para que te quero. Vem cá, rapaz, você não falou que confia em Deus? Não, eu confio, mas também não é assim, né? Também não, com gigante também não dá, né? Deixa eu ir embora. Se eu tivesse aqui um canhão, aí ainda dava, ainda ia pensar, viu? Se eu tivesse uma metralhadora e ele sem nada na mão, quem sabe eu enfrentar. Mas assim, está aqui, ó. As aparências enganam. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã em Cristo, muito cuidado. Porque o mundo, irmão, está cheio de pessoas usadas pelo diabo, que estão sempre prontas a nos desanimar, a nos desencorajar, a falar coisas que nos desestimule, que roube a nossa confiança em Deus. Está cheio de gente. Eu falei, acho que foi domingo que eu falei, no momento mais difícil da minha vida espiritual, meus irmãos ligam e dizem: para com esse negócio de igreja,
Será que você não está vendo que isso não dá certo? Olha o que é que você ganhou até agora. Você foi caluniado, você foi maltratado, você está aí na pior. Vem para cá, vamos ganhar muito dinheiro. Imagina, você está numa situação que para comer você tem que vender uma aliança. Para comprar a janta, tem que vender os brincos da tua mulher. Mas e foi assim mesmo. E vem alguém de lá e diz: para com isso, te enxerga. Nós estamos aqui ganhando rios de dinheiro. Isso aqui é que é bom, isso aqui é que dá garantia. Olha, temos uma casa de show. Está aqui Nelson Gonçalves, está aqui Aguinaldo Timóteo, está aqui não sei quem. Olha, todas as noites entra um rio de dinheiro. Olha, estamos montando um parque aquático. Vem para cá, vem para cá. Eu bati o telefone indignado. E eu dizia comigo mesmo: eu sei em quem eu tenho crido. Não desanimei. Não joguei a toalha, não fui para o Egito, não fui buscar solução para os problemas no mundo. Eu confiei em Deus. Então você tem que estar preparado para isso aqui, ó. Na hora que essas vozes malignas começarem a falar com você, ignore-as. Dê ouvidos, irmão, somente à voz de Deus. Só dê ouvidos à voz de Deus. Às vezes esse desencorajamento aqui vem através de críticas. Quantas críticas eu já recebi? Sabe aquelas críticas que o sujeito faz, que é para acabar com você de vez? Para desencorajar. Às vezes vem através das dúvidas que as pessoas lançam. Às vezes através de um sarcasmo perverso. A verdade é que cada um só dá aquilo que tem. Cada um só dá aquilo que está dentro do coração. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Quantas vezes eu já passei por isso? Quantas vezes? Então, foi esse gigante, você não pode, que teve a capacidade de deixar paralisado todo o exército de Israel. Todo o exército. Porque cada um deles ficava ouvindo essa voz: você não pode. Olha, eu acho que eu vou enfrentar o cara. Rapaz, o colega do lado já dizia: não está vendo que você não pode? Olha o tamanho dele, 2,30 metros. Você tem 1,60. Olha o tamanho do braço do cara. Quando ele fizer assim, você já caiu 3 vezes no chão. Bum, bum, bum. O cara dizia: pô, não é que é verdade mesmo? Estou delirando, não vou não. Aí eu: não pode. Cuidado com isso aqui. Por isso, você nunca vê na Bíblia Deus desencorajando os seus filhos. Pelo contrário, irmãos. Deus, Ele está sempre nos encorajando a lutar, sempre nos encorajando a conquistar, a ser forte e corajoso, a não temer. É isso que você encontra aqui na Bíblia: não temas, ser forte e corajoso, não desanime, vá em frente, conquiste, lute. Em Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, Paulo diz à igreja: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Dará ou não dará? Respondam. Vocês estão dormindo? Espera um pouco, deixa chegar 11 da noite. Dará ou não dará? Graciosamente ou tem que pagar com jejum? Ou tem que pagar com dinheiro? Não diga graciosamente. Aí ele continua: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Agora, esse cara que escreveu isso aqui, chama-se apóstolo Paulo. Esse homem escreveu e ele provou que era assim. Ele provou que acreditava realmente. Ele não titubeava, ele não se acovardava, ele não baixava a cabeça, ele não temia os inimigos. Todo um sistema religioso contra ele, e ele enfrentou tudo de cabeça erguida. Às vezes eu fico pensando, meditando, e isso é que me estimula a fazer a obra do Senhor cada vez mais. Porque eu não vejo pastores dispostos a pregar a verdade de Deus. Eu não vejo pastores dispostos a enfrentar o sistema religioso organizado que está aí. Eu vejo todo mundo se acovardando. Eu vejo todo mundo se macomunando. Ninguém quer pregar o Evangelho da Graça, porque pregar o Evangelho da Graça é você ter todo o sistema organizado contra você. Que foi o que esse homem aqui enfrentou pela frente. Por isso ele foi apedrejado. Por isso ele passou fome. Você acha, se eu pregasse um falso evangelho, que é esse mesmo evangelho falso que é pregado aí fora, que nós teríamos uma igreja com tantas necessidades financeiras? Não teríamos. Isso aqui, dia de hoje, estava superlotado. Era só anunciar. Quarta-feira à noite eu vou orar para Deus curar o câncer, eu vou orar para Deus abrir porta de emprego, eu vou orar para Deus tirar o teu marido cachaceiro da cachaça, eu vou orar para tirar o teu marido dos braços da amante, venha, e mais do que isso, vou orar para Deus te dar riqueza. Você que quer casa própria, você que quer ter um automóvel do ano, venha, venha, e ainda por cima, vou distribuir o óleo da riqueza. Olha, tem 15 dias que eu acordo 2 horas da madrugada. E aí eu pego o meu carro e vou num monte que eu não vou dizer a vocês onde é que é, viu? Aí eu subo o monte, arrisco a minha vida e fico lá orando para Deus consagrar esse óleo. Você vai levar esse óleo para cá. Irmãos, até os cachorros da rua vêm. Não, mas é verdade, cara. É a mais pura verdade. Aqui, ó. 2 aos Coríntios, capítulo 2. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Agora diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos o quê? Em Cristo, sempre conduzidos em triunfo. Por isso que eu digo, diante dessas verdades aqui, que nós somos mais do que vencedores, de que nós somos sempre conduzidos em triunfos, não pode um filho de Deus se sentir intimidado por nada nesse mundo. Mas não pode mesmo. Nada pode te intimidar. Porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Porque a Bíblia diz que você é sempre conduzido em triunfo em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Para a gente terminar, no livro do profeta Isaías,
capítulo 54, versículo 17. Olha, grave isso aí. Isso aí é o recado que Deus está mandando para todos nós essa noite. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Aleluia. Arma forjada contra ti não prosperará. Deus vai derrotar aquela arma em nome de Jesus Cristo. Tem um ditado popular. Esse ditado hoje não é muito usado, mas que diz assim: campeões não se tornam campeões no ringue, lutando, né? Campeões não se tornam. Eles são apenas meramente reconhecidos como campeões ali. Porque ele já é campeão antes da luta. Campeão, ele não é campeão apenas no ringue, meramente no ringue. Não se torna campeão em cima de um ringue. Ele já sobe para ali campeão. É isso que o ditado popular diz. Davi, com toda certeza, já se sentia um vencedor, mesmo antes de enfrentar Golias. Olha como ele se sentia vencedor. Ainda hoje, o Senhor vai entregar a tua vida, eu vou te matar. Eu vou matar você. Você pensa que eu não vou te ferir, não é? Você não está vendo arma nenhuma, né? Espera para você ver. E vou dizer mais, vou arrancar a tua cabeça fora. O cara deve ter rido, né? O cara está brincando. Diz que vai me ferir. Só se for de raiva. Aí espera. Mandou a pedra, deu. Deve ter dado um sopro divino. A pedra pegou uma velocidade de uma bala, se encravou na fronte do gigante. O cara caiu. O que é que ele fez? Correu, tirou a espada. Eu não disse que eu ia arrancar a cabeça dele, vou arrancar. E arrancou mesmo. Diga graças a Deus. Então, ele já se considerava um vencedor antes de enfrentar o gigante. Se considere vencedor, irmão. Antes das lutas, sejam elas quais forem. Se considere vencedor antes de enfrentar qualquer gigante que se levante no teu caminho, em nome de Jesus Cristo. Então, as lutas que nós enfrentamos no dia a dia da vida, elas vão servir na realidade somente para revelar aquilo que Deus já declarou que você é, que eu sou, que nós somos. O que é que a palavra declarou? O que é que Deus declarou que nós somos? Hein? Mais do que vencedores. Mas como é que a gente vai saber que somos mesmo? Como é que eu posso saber? Como é que você pode saber que você é mais do que vencedor? Nas lutas. Tem que ter uma luta. Se não tiver luta, eu sou mais do que vencedor. Você venceu o quê? O que você já venceu? E o cara não tem nada para dizer. Nunca enfrentou uma luta. Quando as lutas surgiram, o cara saiu correndo. Então não é mais do que vencedor, não. Você é mais do que perdedor. Você é um frouxo. Portanto, irmãos, enfrente as tuas lutas. Enfrente os teus gigantes. Não deixe ninguém nessa terra intimidar você. Nunca baixe a tua cabeça na hora das dificuldades. Nunca tema nada. Confie absolutamente em Deus, obstinadamente em Deus, porque a vitória final será tua em nome de Jesus Cristo. Eu vou dizer uma coisa para você. Olha, eu só confio em Deus. Eu tenho uma confiança inabalável em Deus. E se eu não tivesse essa confiança inabalável em Deus, eu não teria chegado até os dias de hoje. Porque o que eu já tive de gente dizendo que ia estar comigo ombro a ombro
até o último dia da vida, e hoje sabe Deus lá onde é que eles estão. Se eu tivesse confiando naquelas pessoas, eu tinha ficado no meio do caminho, eu tinha naufragado. Você já viu gente aqui que nos abandonou, né? Do dia para a noite, que nem sabia de nada, nem pensou nas consequências, não teve consideração por mim, não teve consideração por vocês, não teve consideração por ninguém. Na hora que deu na telha, o cara pegou a reta e foi embora, que se lasca o resto. Eu vou confiar nisso? Eu confio em Deus. Esse eu sei que não me abandona nunca. Esse eu sei que vai estar no meu lado até o último dia da minha existência nesse corpo de carne. Amém? Confie nele também, em nome de Jesus Cristo. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.